Olá! Você acreditaria se eu dissesse que o seguro rural vai ser obrigatório para contratar qualquer tipo de custeio com recursos do Plano Safra? Você acreditaria? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa notícia está reverberando e isso pode sim acontecer muito rapidamente, já no início de 2026. Se esse tema te interessa, fica com a gente que eu vou fazer um formato diferente hoje. Nós vamos pegar a notícia que saiu do Globo Rural e vamos trazer para você o que de fato está acontecendo e para onde podemos ir, o que é muito bom do ponto de vista estrutural, mas vai impactar a vida do produtor e da produtora rural. Então fica comigo até o final que você vai entender um pouco essa dinâmica. Eu sou o Bruno Mazo, você está em mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou passar aqui para o Pedro rapidamente, fazer as suas considerações e volto para começarmos a dissecar essa notícia e ver aonde isso vai dar, onde estamos e para onde vamos. Aí, pessoal, como virou de praxe, eu interfiro aqui por 30 segundinhos até menos. Então vamos lá, ó. Eu só venho aqui para falar para vocês que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, mas além de prestar serviços jurídicos, a gente também te ensina como se proteger das dívidas no agronegócio. Isso tudo por meio da gestão de documentos que vão servir para blindar e reestruturar a sua próxima safra. É isso, gente. Fica agora com a notícia e com o Brunão pro início e término do vídeo. Maravilha, Pedrão. Muito obrigado por fazer as honras da casa. Hoje é dia 26 de dezembro, a gente está vindo do Natal, espero que você tenha tido uma ceia maravilhosa com a sua família, que tudo tenha sido maravilhoso, que você renovou a sua energia com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, louvando a família brasileira. Se você não viu, nós fizemos um vídeo falando da ceia de Natal e como isso é agro puro. Então não viu? Vai lá e vê também. E esse conteúdo de hoje, a gente fez um formato diferente, como eu disse no começo. Saiu essa notícia, vem saindo essas notícias de seguro rural. Eu lembrei com o Pedro aqui, nós fizemos um vídeo, tá lá no começo dos vídeos, quando a gente começava a falar de seguro rural, quando veio a questão do Plano Safra, quando a gente analisou o Plano Safra, veio essa questão, o ministro da Agricultura dizendo, olha, nós estamos remodelando o seguro rural para torná-lo obrigatório para a contratação de custeios com recursos controlados. E aí, naquela análise, eu disse assim, será que isso pega? Será que isso de fato vai acontecer? E agora começaram a sair as notícias. Então, nós vamos estar aqui na tela uma notícia do Globo Rural, tá? Publicada no dia 23 de dezembro, tá? Então, são 3 dias atrás. E eu decidi trazer isso, por quê? Porque faz sentido com tudo que a gente vem falando aqui, para onde está indo o agronegócio, o que vai ter que mudar na cabeça, na mentalidade, na gestão do produtor rural para ele ter acesso às melhores linhas de crédito em cenário de juros estratosféricos, em custos cada vez maiores, que fazem com que tanto o agricultor como a agricultora, como todos os integrantes da cadeia, tenham que se remodelar e tenham que se qualificar cada vez mais para entender e permanecer relevante e vivo nesse cenário do agronegócio globalizado que a gente tem. Então, a agricultura quer tirar novo seguro rural do papel no primeiro trimestre de 2026, tá? Pelo modelo proposto, o produtor que obtiver crédito com juro controlado terá de contratar a apólice e recurso para subvenção será blindado no orçamento. Não vou entrar nessa questão de como vai ser o custeio, de como vai ser a subvenção, como vai ser o novo PSR, né, que é o Programa de Seguro Rural, toda essa questão técnica, porque não vem ao caso, é muita coisa para falar. Nós vamos falar do que de fato pode mudar para o produtor e produtora rural, né? Então eu vou pedir para o Pedro descer a notícia, nós vamos dissecar a notícia aqui para você e depois eu vou apresentar um trabalho que a gente fez aqui para você entender os pontos-chave, tá? Então, o ministro da Agricultura quer tirar do papel ainda no primeiro trimestre um novo modelo de seguro rural para o país, né? Que visa revolucionar a política de subvenção ao prêmio das apólices, que estão previstas no projeto de lei 2.951 de 2024 da senadora Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, e ajustes infralegais e normas de regulamentação para fortalecer principalmente a aplicação do orçamento para a gestão de risco climático no campo. O que acontece?
Hoje a cobertura de seguro rural no Brasil é muito pequena. Ela vem caindo vertiginosamente. Nós fizemos, como eu disse, alguns vídeos analisando essas questões. Remeto você a esses vídeos, é procurá-la na nossa árvore de vídeos, os vídeos que tratam de seguro rural. Eu dissequei tudo isso. Os números, como caiu, por que caiu, quanto é caro, como não é, e que isso está impactando, de fato, na concessão e na estabilidade, especialmente de pequenos e médios produtores rurais. Então, o seguro rural no Brasil hoje, ele é muito aquém da necessidade, e a política de seguro rural vai lá a 1990, ainda com uma legislação antiga, uma lei de 1966, que foi alterada, né? O ano passado passou a vigorar a lei 15.040, de dezembro de 2024, começou a valer de verdade em 2025, e ela mudou o seguro privado, ela mudou as normas de seguro, mudou o Código Civil e transformou a legislação, que é o Decreto-Lei número 73, de 1966. Então, veja só, o agronegócio brasileiro, e mundial, ele veio se desenvolvendo. E o seguro rural foi ficando para trás. Muito dinheiro precisa para produzir, pouco dinheiro para seguro, e o produtor que já está estrangulado com tanta burocracia, com tanta exigência, com tanta dificuldade para acessar o crédito, não tinha condições de contratar o seguro rural. Só que, por outro lado, também veio a crise climática, né? Veio todo esse problema e, de fato, era necessário uma modernização, tanto na forma de custear isso, como na forma da tomada dessas apólices, onde o produtor e a produtora podem tomar o recurso e o que vai acontecer, tá? Então, a matéria, de fato, tem muita publicidade, né, Pedro? Pode descer um pouquinho aí, que tem uma parte ali, que pode descer um pouco menos ali, pode subir. Ele coloca ali, continuar lendo. Olha, estamos fazendo jabá para um monte de gente aí, ó. Ó, continuar lendo aí, ó, tá vendo? Aí, beleza, boa. É tanta publicidade que a gente se perde, né? E aí aqui, você pode ver aí, né, que a proposta já teve aval do ministro da Fazenda e pela equipe técnica da Fazenda, porque vai ter recurso federal que vai ser alocado nisso. Então, primeiro passa pelo Ministério da Fazenda, depois vai para a Presidência da República e quem está capitaneando isso é o Ministério da Agricultura, né? O setor segurador teve o primeiro contato com a nova ideia para a política há poucos dias e ainda considera o desenho superficial, né? Então, existe uma proposta legislativa que está tramitando, mas as companhias seguradoras que de fato vão operar isso ainda estão achando que precisa de mais depuração nisso. Então, vamos ver como é que isso vai ficar, né? O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que há consenso no governo de que os instrumentos de gestão de risco, da forma que estão, são insuficientes para assegurar a atividade agropecuária. Isso é fato. Então, não precisamos entrar nisso. Remeto você aos vídeos sobre seguro. Não é suficiente, é pouco, é difícil, muito produtor tem dificuldade de contratar e muito produtor, quando contrata, não consegue acessar. E quando consegue acessar, às vezes não é indenizado, porque as regras não estão extremamente claras, né? Então, qual é a proposta principal desta nova legislação que está tramitando no processo legislativo lá em Brasília, né? Tornar obrigatória a contratação de seguro rural para quem quiser contratar financiamento do Plano Safra com juros controlados, com ou sem subvenção. Então, se você é produtor, produtora rural e quiser contratar um custeio, um financiamento, qualquer tipo de linha de crédito que esteja vinculada ao Plano Safra com juros controlados, aquele juro que o governo subsidia, coloca um dinheiro para que o banco, lá na ponta, para o agente financeiro, poder praticar uma taxa menor do que a taxa básica, né? Se a Selic é 15, te emprestar dinheiro a 6, a 8, a 10%, no caso de hoje, no vídeo que nós estamos fazendo aqui, dia 26 de dezembro, isso pode ser que ali na frente mude, eles estão querendo colocar isso como uma obrigatoriedade. Olha, você vai pegar um dinheiro mais barato, mas você vai ter que contratar um seguro, porque assim o sistema se autorregula, né? Aqui mesmo a matéria fala, a medida ajudaria a ampliar a base de cobertura do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, e a diversificar o risco, já que produtores de todo o país, de áreas com mais ou menos risco, contratariam as apólices. Então, a ideia é fazer um mapeamento
a partir do ZARC, né, que é o Zoneamento Ambiental de Recursos Climáticos. A partir dali, fazer um mapeamento das áreas mais vulneráveis e nessas áreas ter aí um indicador de contratação, né? O Ministério defende que o orçamento seja blindado de cortes e bloqueios, tá? O que faz com que dê uma certa estabilidade, porque hoje nós vivemos em 2024 cortes no PSR, 2025 também. Por quê? O governo vai chegando num ponto que ele precisa cortar despesas para fechar a conta dele. Então ele vai cortando de todo lado. E o seguro rural, o PSR, é um queijo, uma manteiga pronta para o governo passar a faca e tirar dinheiro desse programa. Então, a ideia é já deixar na LDO de 2026 e deixar isso blindado de cortes. Mas isso ainda é uma questão difícil porque envolve muita coisa, tá? 1,101 bilhão é o orçamento do PSR em 2026. 1 bilhão de reais de seguro num agronegócio que movimenta mais de 1,5 trilhão, 2 trilhões de produção. 1 bilhão de seguro é muito pouco dinheiro, mas já é um início, né? E abre aspas aqui, o secretário do Ministério da Agricultura diz: com isso conseguiremos dar uma visão nacional e ter mutualismo no seguro, com regiões de baixo e alto risco, fazendo subsídio cruzado. A aprovação do projeto seria uma contribuição gigante do Legislativo para a proposta do novo modelo do PSR, tá? Então, o que eles estão querendo fazer? Colocar esse PL 2951 com requerimento de urgência para votação no plenário da Câmara dos Deputados já no início do ano de 2026. Outras alterações poderão ser feitas em normas internas e resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, se aprova uma lei geral e o Conselho Monetário Nacional, que é quem faz o Manual de Crédito Rural e que baixa as resoluções de como isso vai funcionar, a parte de equalização de recursos, etc., ficaria tudo para o Conselho Monetário Nacional. E isso seria interessante e é uma bandeira aí do atual Ministério da Agricultura, tá? Está dizendo aqui o secretário, em nome do ministro, né, que eles querem fazer isso sair do papel no início do ano, ou vai. Se não for, volta para a mesmice. Então, eles estão... De fato, a gente precisa mudar. Se esse é o modelo, se não é o modelo, isso vai ser discutido. Mas a boa notícia é que há um movimento para melhorias do seguro rural no Brasil. Então, cada vez mais é necessário que você, produtora rural, fique atento a essas situações. Por quê? Porque, além de ser difícil contratar seguro rural no Brasil, você vai precisar de uma documentação muito robusta e muito bem feita e muito bem estruturada, não só para contratar o seguro, como para usar, né? A legislação traz isso, eu já dei uma olhada no projeto de lei, vai ter que ser bastante ainda alterado, vai ter muita norma integradora, como você vai ver aqui no trabalho que eu preparei, mas já vi lá que isso tem, tá? Ô Pedro, pode descer um pouquinho, vai até ali onde está escrito desde 2020, aí ó. Desde 2020, os valores pagos em indenização do Proagro passam de 26,8 bilhões, com pico em 2023, quando foram gastos 9,4 bilhões. Em 2025, o orçamento previsto era de 5,7 bilhões e foram pagos 3,3 em indenizações. O Banco Central não retornou as ligações e aos contatos do Globo Rural para falar sobre esses valores aqui, tá? Então, o propósito do Ministério da Agricultura é que parte da venda do Proagro, da verba do Proagro, mais de 6 vezes maior que o programa de subvenção do seguro rural, tá? Seja destinado à subvenção de seguros privados, nos quais as seguradoras assumem o risco e a conta das coberturas em casos de extremos climáticos. A lei orçamentária de 2026 prevê 6,6 bilhões para o Proagro e 1,01 bilhão para o PSR. Então, no total, nós estamos falando aí de 7,6 bilhões de reais para contratações de seguro no Brasil. Então, essa matéria trouxe essa questão e eu fui dar uma olhada nas legislações ali, na Política Agrícola Nacional, que está sendo alterada por essa lei, como é que é, também na norma de seguro, no Código Civil. Então, eu preparei aqui uma apresentação, eu pedi para o Pedro trocar. Então, basicamente, é essa notícia aí. Fique atento que deve ter, no início do ano legislativo 2026, repercussão disso aqui, tá? Então, agora estamos trazendo aqui para você, né, essa apresentação que eu fiz aqui muito rapidamente.
né? Como fala de legislação, eu tentei trazer aqui isso, né? Então você vê aí que a Lei 8.171 dispõe sobre a política agrícola e dentro da política agrícola há o seguro agrícola, né? Então, no projeto de lei 2951/2024, o seguro sai de uma definição de seguro agrícola para seguro rural. O que isso quer dizer? Amplia o seu espectro de cobertura, né? Você não tem só a questão agrícola, você tem rural. Tudo aquilo que está ligado à atividade rural. Pecuária, agricultura, extrativismo, biocombustíveis, uma série de outras atividades podem ser incluídas aqui e nós vamos ver como isso fica. Pode passar, Pedro, por favor. Então, aqui, o capítulo 15 do seguro rural, né, que fala que é instituído o seguro rural destinado a cobrir prejuízos decorrentes de sinistro que afeta o interesse legítimo do segurado, relativo a bens fixos e semifixos ou semoventes utilizados na atividade rural. Isso aqui muda também a definição que está lá na Lei de Política Agrícola, né? Cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças ou outros eventos específicos que afetam o interesse legítimo do segurado, relativos a atividades agrícolas conforme definido em lei, tá? O seguro rural é um instrumento da política agrícola e da política de seguros, né? Então, também se coloca o seguro rural como um instrumento de política agrícola nacional. Então, isso ganha uma relevância ainda maior, né? E a gente segue matando pernilongo aonde a gente vai. Foi uns 5. Nós já matamos os pais deles aqui, eu peço licença para você, porque eles passam na nossa frente aqui. E olha que nós estamos num estúdio climatizado, fechado, né, a 18 graus, e eles aparecem do nada com um monte de veneno aqui, né? Eu acho que é isso. Na sua região tem pernilongo também. Ainda bem, tomara que não seja mosquito da dengue, né? Então, aqui eu fiz essas duas setas aqui, né? Cabe ao Poder Executivo determinar as atividades agrícolas definidas dessa lei a serem amparadas pelo seguro rural. Então, você está vendo aqui regulamentação. Então, a lei vai definir uma coisa e seria regulamentada. E as condições contratuais de seguros da Lei 15.040 deverão conter cláusulas que determinem. Aí tem uma série de regras lá que determinem. Então, eu coloquei também aqui a legislação nova do seguro rural que eu falei lá no começo, tá? Pode passar, Pedro, por favor. Então, aqui também você vai ver aqui o seguro agrícola. Você está vendo nessa bolinha aqui, capítulo 15 da Lei 8.171, né? O Pedro está mostrando lá para vocês. Então, tá vendo aqui, ó, artigo 56, é instituído o seguro agrícola destinado a. Então, essa é a legislação atual, seguro agrícola, tá? A apólice de seguro agrícola considerar garantia nas operações de crédito rural. O que muda aqui, né? Atenção a isso, né? O que está se querendo fazer? O contrato de seguro rural comporá as garantias nas operações de crédito rural. O Poder Executivo estabelecerá condições que incentivem o uso do seguro rural, tá? Então, comporá as garantias nas operações. Então, dentre as garantias exigidas para tomar essas operações de crédito rural subsidiado, haverá a necessidade de ter uma apólice de seguro como garantia. A mesma situação que eles te pedem quando você dá a sua safra em garantia, a sua máquina, o seu imóvel, enfim, tudo aquilo que é exigido de garantia, vai ter mais uma garantia adicional, que é o seguro nessas operações, tá? E o que isso também impacta, né? Vai mudar lá o artigo 103, parágrafo único, e traz o seguinte: a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial por meio da concessão de crédito rural e outros tipos de financiamento, bem como da subvenção concedida pelo poder público ao prêmio do seguro rural. Então, lá nas fontes de custeio também vai ser dado prioridade a essa atuação, né? Então, veja como tudo isso vai se desenhando de uma maneira mais moderna, né? E mais um pernilongo. Tá? Então, é isso aqui que a gente está vendo e trazendo para você o que pode mudar e para você também ficar atento. Se você é produtora rural, se você gosta disso, para que você acompanhe a tramitação disso e pressione e vá atrás da base legislativa, os deputados que são aí da sua região, para que eles atuem diretamente nisso, trazendo uma melhoria no seguro rural para o produtor rural, né? Que precisa mudar, precisa mudar. Agora, será que isso vai encarecer o crédito?
Será que isso vai inviabilizar o crédito? Como é que isso, de fato, vai chegar aí na ponta da corda, aí, na hora de fato, contratar esses custeios novos? Será que isso vai se apresentar como um novo, mais uma garantia, mais um ônus para o produtor? É importante que você fique de olho, e uma forma de ficar de olho nisso é aqui na Rocha Maso, né, no nosso canal, e também pressionando e pedindo que o seu deputado, aquele que você elegeu, trabalhe nesse sentido de fiscalizar o que está acontecendo, tá? Pode passar, Pedro, por favor? Então, a lei também é alterada, a lei que dispõe sobre subvenção ao prêmio do seguro rural e das providências. Aqui, como eu estou colocando aqui nessa seta, o poder público não poderá exigir a contratação de seguro rural como concessão de acesso ao crédito de custeio agropecuário. Isso foi uma alteração de 2015, então está aqui com 10 anos, né? Então era não obrigatório. Já no projeto de lei novo, ele é obrigatório. As operações de crédito rural disciplinadas pelo Poder Executivo por força de lei, quando aparadas no seguro rural, terão como benefícios e incentivos, entre outros. Então, olha como a coisa é inversa, né? A partir do momento que elas tiverem amparo no seguro rural, elas terão condições favorecidas ao tomador, né? No caso, produtora rural que vai contratar o custeio, o financiamento, no tocante à taxa de juros, prazos e limites. Então, se você tiver o seguro, pela lógica da lei, você vai ter menor juro, maior prazo e maior limite de contratação. É óbvio. Você está segurado, fazendo tudo que é necessário fazer, a tua operação apresenta um risco menor. Apresentando um risco menor, pode te dar mais prazo e cobrar menos juro. E pode te dar mais dinheiro. Então, de fato, tem a questão de encarecer, de repente, a operação, de um lado da balança. Só que do outro lado da balança, se você tiver o seguro, além de você não correr tanto risco de ficar inadimplente, de tomar um prejuízo muito grande, você pode, de fato, ter juros menores, mais tempo para pagar e ter mais dinheiro para produzir. Então, a lógica, ela faz sentido, ela precisa acontecer, só que como vai equalizar isso? É isso que a gente vai ver, tá? Prioridade de acesso ao crédito rural, inclusive quando se tratar de prorrogação ou de renegociação. Né? Um dos motes do nosso canal é ensinar você, produtora rural, como se proteger, se blindar, né, das safras presentes e futuras, com gestão de documentos e com uma melhoria na sua administração, na sua gestão, tratando a sua propriedade como uma empresa que ela é, né, transformando você do produtor rural no empresário rural. Então veja como aqui a própria legislação traz isso, né? Para você prorrogar ou renegociar uma operação de crédito rural, se você tiver o seguro, fatalmente vai ser mais tranquilo, vai ter condições melhores. Aí nós vamos ver como é que vai ser o regramento. E o financiamento do prêmio do seguro, né? Também tem essa possibilidade do financiamento do prêmio, colocar tudo no final da contratação e pagar isso com a sua produção, tá? Então isso é muito interessante que você fique atento também, né? E aí também vai ter uma outra alteração que diz o seguinte: parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.823 passaria a ter essa redação. Será exigido do produtor rural, como condição para acessar a subvenção econômica que trata essa lei, o fornecimento de dados relativos à sua atividade agropecuária na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Por que eu trouxe isso aqui para fechar? Você, produtora rural, como condição para acessar a subvenção econômica, que é o seguro subsidiado e obrigatório nos termos em que eles estão pretendendo, você vai ter que fornecer dados relativos à sua atividade agropecuária, né? Quais são esses dados, né? Que está dizendo que o Poder Executivo é quem vai dizer quais são e a forma. Mas eu já posso te adiantar. Bons projetos de cultura, um bom plano de negócios, né? O que você vai plantar? Por que você vai plantar isso? Qual é o teu estudo para isso? Qual é a tua estrutura para isso? Tem um laudo agronômico? Tem um acompanhamento agronômico? Tem um laudo de veterinário? Tem um plano de ação para isso? Tem um orçamento? Vai ser exigido do produtor da produtora rural daqui para frente que isso seja apresentado de forma
tecnicamente aferível, ou seja, que o banco, o agente financeiro, quem vai te dar o dinheiro, olha aquilo e fala assim, este produtor tem condição de executar esse projeto com um nível de risco razoável, está contratando um seguro aqui e ele tem gestão suficiente para ter o resultado necessário para pagar o custeio, para ter lucro e, se for necessário acionar o seguro, ele está totalmente documentado. O que isso faz e o que isso induz? Né? Que te obriga, basicamente, a mudar a tua forma de gestão. Nós falamos lá no vídeo, né, Pedro, da reforma tributária, né? Veja, você que está aqui com a gente, você pode perceber que os nossos conteúdos são pensados, são orquestrados aqui e eles são desenhados para ter uma interconexão entre todos eles, né? Porque quando a gente fala em cadeias produtivas, quando a gente fala em agronegócio, não dá para você estudar as coisas de forma individualizada e separadas como se fossem ilhas. É um grande quebra-cabeça que cada peçazinha vai se encaixando até que o panorama todo fique bem claro, né? Então, não basta você saber um pouco de seguro rural e não saber que impacto a reforma tributária vai ter na sua vida. Não adianta você saber de reforma tributária se você não sabe qual é a gestão. Se você também não sabe se isso vai incidir sobre a exportação ou sobre o mercado interno. Como você vende isso ou como deixa de vender? Como você pode vender fazendo contratos para não ficar vinculado à variação de mercado? Também o vídeo que a gente fez lá da demanda contratada, né? A demanda brasileira de comida e energia já está contratada. Vai lá ver esse vídeo. Lá a gente fala dos derivativos, dos contratos base, como que o produtor pode, se ele é muito pequeno, ele pode, junto com uma cooperativa, ir lá e vender a produção, uma parte da sua produção por um preço médio, para garantir isso. Então, como toda essa gestão está vindo para dentro da pequena e média produção, para o pequeno e médio produtor? Porque o grande produtor, ele já faz isso, né? Ele já está estruturado, ele já é uma empresa, ele já tem governança para isso. Então, ele já acompanha, né? Muitos produtores grandes vendem para grandes indústrias no mercado interno, vendem para grandes tradings no mercado externo, enfim, eles já são obrigados a ter esse nível de administração. Mas você, pequeno produtor, produtora rural, que não tem isso, vai ter que fazer. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência, né? Então veja, estão querendo transformar o seguro rural em obrigatório para você contratar o seu custeio. Se isso passar, como você vai fazer com uma pastinha debaixo do braço, chegar lá no banco e falar, eu vim contratar um custeio. Ele vai te dar uma lista de documentos, você não consegue nem começar a ver, né? Então, é importante que você comece já a se preparar pelo que está por vir, né? Nós estamos vivendo graves crises climáticas, isso não deve parar. Graças ao bom Deus, né? Que nós honramos agora Jesus Cristo no Natal de ontem. Graças a isso, esse ano nós tivemos um pouco mais de chuva, esperamos que não tenha mais um veranico, não tenha mais uma seca que impactou tanta produção em 2025, que não tenhamos um ano cheio de queimadas como tivemos em 2024. Mas nós estamos vivendo isso. Enchentes no Rio Grande do Sul, chuva de granizo no Centro-Oeste. No vídeo que a gente fez também da análise da safra de cana, nós vimos que o número no Centro-Oeste foi impactado por geada e chuva de granizo no Centro-Oeste brasileiro, né? Você nunca vai imaginar que isso possa acontecer. Então, o clima está instável, o mercado é instável e, de fato, o agro é global. Então, você precisa se qualificar. Então, fica atento aí. O próximo vídeo nosso vai ser na véspera do Ano Novo, né? No dia 31, na quarta-feira. Então, o chamado que a gente está fazendo agora coloque nas suas resoluções de início de ano, já vai pensando nisso, para o ano que vem você começar a se preparar de verdade para se transformar num empresário do agronegócio. Não importa o seu tamanho, importa a sua gestão. Então, se você é um pequeno produtor de frutas, se você é um pequeno produtor de gado, se você é um pequeno laticínio, você é pecuária leiteira, ou mesmo produtor de commodity e está em dificuldade e está vendo que a conta não está fechando,
Eu falo aqui com os meus amigos, o pessoal de cana tá falando que a conta não tá fechando. O pessoal de soja tá falando que a conta não tá fechando. Alguns amigos aqui plantaram melancia, a conta não fechou de novo. Então veja, na época que era para chover, choveu demais. Aí choveu, teve uma superprodução, a hora que chegou o preço estava baixo. Então, para que e por que você precisa se qualificar? Para ficar menos exposto a essas variações que são naturais do seu negócio, produtor e produtora rural, e ter melhores planos de negócio, planos de ação, orçamentos, execuções, gestão adequada dos seus documentos, como você vai fazer esses projetos, como você vai apresentar os dados relativos à sua atividade agropecuária para o custeio que vai vir aí para frente. Então nós estamos aqui para te ajudar. A partir de janeiro você vai começar a receber alguns conteúdos, né, Pedro? Direcionados a te ensinar e te mostrar como é o nosso programa, que vai ser lançado em março, né, Pedro? Tudo der certo, nós vamos lançar o programa em março. Então fica atento, coloca lá na tua cadernetinha lá que você está pensando em resoluções de ano novo, né? Fazer mais exercício físico, que eu e o Pedro a gente faz, a gente indica, né? E a gente é meio caxias com isso, né? Nós estamos gravando o vídeo aqui na sexta-feira, um virou pro outro e falou assim, será que tem uma academia pra gente treinar hoje, depois do Natal, né? A gente gosta disso, tentando cuidar da saúde. Coloque lá também comer melhor e comer mais produtos brasileiros feitos pelo nosso agronegócio. Desembale menos e coma mais produtos naturais. Coloque lá também na resolução de início de ano, ter muita fé, trabalhar demais, mas se organizar e ter um programa de preparação. Um programa que vai transformar a sua vida, vai diagnosticar onde você está, do ponto de vista da sua administração, do seu entendimento do seu negócio, até o final, onde você vai estar preparado para se blindar melhor, blindar a sua safra, ter menos riscos e, no pior dos cenários, se acontecer uma eventualidade, você estar de fato preparado para alongar, renegociar e repactuar todas as suas dívidas e seguir forte e firme na sua atividade rural. Então, fique atento, começo do ano, com essas questões do seguro rural e siga as nossas redes aqui para saber mais sobre o nosso programa, que tá bem legal, né, Pedro? Tá bem legal. A gente fez com muito carinho, tá preparadinho para vir e chegar até você aí na tela do seu smartphone, na tela do seu tablet, na tela do seu computador. Coloca como a gente faz aqui, coloca um cabozinho, coloca lá na televisão, que você pode ver em tela grande, no horário que você quiser, disponibilizado na hora que você quiser. Então você encaixa isso, você e sua família podem se preparar melhor para o agro do futuro, beleza? Espero demais que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham tido um ótimo Natal e que a luz do Senhor Jesus Cristo ilumine a todos vocês. E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com quem você gosta, comenta aqui o que você acha disso, né? Se você acha que o governo está colocando mais burocracia, se você acha que é mesmo necessário, o que você pensa disso tudo e nos deixa as suas impressões. Compartilhe o vídeo com quem você gosta, dá uma hypadinha para chegar a mais pessoas e entra na nossa comunidade. E precisando de qualquer orientação jurídica, o nosso WhatsApp está aqui para você marcar consulta, para você falar com a gente. É sempre um prazer estar com você. Beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Fique com Deus, até a próxima. Um abraço.